Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Pois bem, estamos dando continuidade ao nosso curso de Teologia dos Sacramentos. No vídeo anterior, nós falamos da parte geral do sacramento da reconciliação, especificamente da questão do pecado, não é? O seu conceito, as suas formas, as espécies de pecado, as consequências do pecado. E a partir de agora vamos falar diretamente do sacramento da reconciliação. Então, é interessante que antes de você assistir esse vídeo, você assista o vídeo anterior, porque ele funciona como um pré-requisito para a compreensão uma compreensão clara do que estamos tratando nesse vídeo. Eu vou pedir ainda que você, caso goste dos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, curta esses vídeos, manifeste a sua vontade, faça os comentários que você achar pertinentes, porque essas plataformas, essas redes sociais levam muito em consideração essas manifestações. Conheça também o nosso canal no Facebook, no Instagram, o blog, e logo teremos um site onde vamos concentrar todas as nossas atividades. Pois bem, meu amigo, minha amiga, o sacramento da reconciliação é o sacramento por meio do qual o nosso Senhor perdoa os nossos pecados. É o sacramento por meio do qual nós podemos buscar, junto à Igreja Católica, a reconciliação com Deus e com a Igreja em razão dos pecados graves, porventura, cometidos. Então, veja bem, o nome reconciliação se deve ao fato de que o cometimento do pecado grave, isso nós tratamos no vídeo anterior, ele tem como consequência o rompimento da nossa relação com Deus. Ele nos separa de Deus, ele quebra o nosso vínculo. Em Isaías capítulo 6, nós temos uma teofania, uma revelação de Deus a Isaías, e enquanto Isaías via uma pequena, vamos dizer assim, sombra da glória de Deus, ele viu querubins que voavam sobre o trono de Deus, e esses querubins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, o nosso Deus é um Deus santíssimo, e essa santidade, essa pureza de Deus não tolera o pecado. Por isso, quando nós cometemos um pecado grave, a primeira consequência é romper este vínculo com Deus. E para reconstruir este vínculo, para refazer esse vínculo, nós temos à nossa disposição o sacramento da reconciliação. Trata-se, portanto, de um sacramento de cura na nossa caminhada cristã, juntamente com o sacramento da unção dos enfermos. Muito bem, se Deus é quem perdoa os pecados, se somente Deus pode perdoar os pecados, e se os pecados são perdoados por ocasião do batismo, por que o sacramento da reconciliação? Veja, nós falamos no vídeo anterior sobre duas categorias principais de pecado. O pecado contraído, que é aquele pecado que nós herdamos em razão da nossa natureza humana, nós herdamos o pecado de Adão, é o pecado original com o qual nós já nascemos, não é? Davi, no Salmo 50, no Miserere, diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já nasci com o pecado original. Esse pecado original nos é perdoado por ocasião do batismo. Quando somos batizados na infância, então já crescemos com o perdão do pecado original. Mas na medida em que acessamos a idade da razão, surgem as paixões, surgem as manias, surgem os vícios,
E aí nós teremos não mais o pecado contraído, mas os pecados cometidos por nossa própria vontade, por nossa própria deliberação, ferindo a lei de Deus. Então, surge daí a necessidade de nos reconciliarmos com Deus. Pois bem, é exatamente por isso que o sacramento da reconciliação é posto após o sacramento do batismo, que, como vimos, é o sacramento de iniciação cristã. É o primeiro sacramento de iniciação cristã. E mesmo que você tenha sido batizado já na idade adulta, por ocasião do batismo, você teve não só o pecado original perdoado, mas todos os pecados cometidos são perdoados até aquele momento. Mas a partir daí, no dia seguinte, possivelmente você vai cometer um pecado. E aí vai nascer a necessidade do sacramento da reconciliação. Pois bem, qual a fundamentação bíblica da confissão dos pecados? Nós temos no Evangelho de São João, no capítulo 20, no verso 22 e 23, o nosso Senhor aparecendo aos discípulos logo após a sua ressurreição. Eles estão num ambiente fechado e simplesmente Cristo, com o seu corpo glorificado, se materializa diante deles. Cristo então sopra sobre eles o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Tanto é assim que a palavra Espírito em grego é pneuma. Pneuma, ou pneuma, Agios pneuma, o Santo Espírito, o Espírito Santo. Então, neste momento em que Jesus concede o Espírito Santo aos discípulos, o Espírito Santo que ele tinha prometido na quinta-feira, por ocasião da última ceia, Evangelho de São João, capítulo 16, ele vai e diz aos apóstolos, nos versos 22 e 23 do capítulo 20 de João: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. E aqueles a quem vocês retiverem o pecado, esses serão retidos. Ou seja, de sua própria boca, o nosso Senhor Jesus Cristo dá aos bispos, aos apóstolos, que depois serão substituídos pelos bispos, o poder de perdoar os pecados, o poder de, agindo em persona Christi, perdoar os pecados. Então, uma fundamentação bíblica do sacramento da reconciliação, ela é clara e irretorquível. E a Igreja, por força da tradição, desde os primeiros dias, ouviu a confissão dos pecadores e os apóstolos lhes aplicaram a absolvição. E na medida em que os apóstolos foram se envelhecendo e eventualmente morrendo, eles escolheram bispos que os substituíram, não é? E presbíteros que auxiliavam esses bispos. Então nós temos tanto a fundamentação bíblica quanto a fundamentação da tradição no que diz respeito ao sacramento da reconciliação. Pois bem, e quais são os elementos material e formal do sacramento da reconciliação? Na parte geral de sacramentos, eu falei que todo sacramento tem um elemento material, que é aquela parte sensível dos sacramentos, aquela parte que você consegue perceber com os seus sentidos, e o elemento formal, que é o pronunciamento do ministro que administra o sacramento. Aquele pronunciamento determinado pela Igreja numa fórmula específica. Quando nós temos, então, os elementos material e formal, da forma como descrita, do modo como a Igreja descreve, então nós temos ali a perfeição, a ocorrência do sacramento da reconciliação. Pois bem, o elemento material do sacramento da reconciliação é a descrição dos pecados que o pecador fará de viva voz ao sacerdote. Daí, a apreensão sensorial, a apreensão dos sentidos, é pela audição. Você vai contar os pecados,
você vai dizer quais foram os pecados, você vai dizer o número de vezes que você cometeu este ou aquele pecado, vai contar as circunstâncias. Então você tem aí o sacerdote, pelo sentido da audição, vendo o elemento material desse sacramento, né? E depois de eventualmente fazer algumas considerações, inclusive de formação e de aconselhamento, ele vai pronunciar a fórmula de absolvição. E nesse momento em que ele pronuncia a fórmula de absolvição, nós temos aí nela o elemento formal do sacramento da reconciliação. Então, o elemento material é a descrição dos pecados, o elemento formal é a absolvição do sacerdote, a fórmula de absolvição prescrita pela Igreja. Pois bem, visto os elementos material e formal da reconciliação, vamos pensar agora em alguns problemas relacionados ao sacramento da reconciliação. Por que devemos confessar? Primeiro, porque cometemos pecado, tivemos o nosso vínculo da graça com Deus rompido, estamos nos colocando, a rigor, no caminho do inferno, da perdição eterna, e essa é a causa principal para podermos confessar os pecados. Mas além dessa causa principal, nós temos outras questões importantes. A primeira questão é o risco da cauterização da nossa mente. De certa forma, nós nos acostumarmos com o pecado. Então, quando nós pecamos, cometemos o mesmo pecado diversas vezes. E aquele pecado passa a fazer parte da rotina da nossa vida. E nós até nos afeiçoamos, quase que como um processo vicioso, à prática daquele pecado. O resultado disso é que a nossa consciência vai se tornar, de certa forma, endurecida. A nossa consciência vai se tornar, de certa forma, cauterizada, esclerosada. E a voz do Espírito Santo, que nos deve chamar à consciência do pecado, que deve nos alertar ao pecado, falará cada vez mais fraco em nosso coração, em nossa mente, né, em nossa consciência. Isso vai fazer com que a gente vai relativizar o conceito de pecados. Isso não é mais pecado e etc. Esse é o grande risco de nós nos acostumarmos a não confessar os pecados, a cauterização da consciência. Isso pode chegar a uma situação tão grave de você não mais perceber que está cometendo o pecado. O pecado se incorpora à sua prática diária. O pecado se incorpora à sua vivência, se torna seu amigo e você não vê mais aquilo como um pecado. Quando você chegar nesse ponto, você já estará prestes a cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é aquele momento em que você chega à perfeita conclusão de que você não precisa mais de Deus. Morrer nesse estado é colocar a alma em risco. Morrer em pecado grave, com a clara deliberação de não confessar os pecados, é colocar literalmente a alma em risco, colocar a alma sob o risco da perdição eterna. Esse é o maior problema de você não confessar os seus pecados. Então, nessa breve introdução, nós temos o conceito do sacramento da reconciliação, nós temos uma notícia sobre a instituição do sacramento da reconciliação, a instituição tanto bíblica quanto da tradição. Nós temos a discussão grave do problema de não confessarmos os pecados e, com isso, acumularmos esses pecados e cauterizarmos a nossa consciência. Por isso, vamos criar o hábito de confissão regular dos pecados. Pois bem, antes de chegarmos ao passo adiante, eu preciso tratar de dois conceitos com você. O conceito da contrição e o conceito da atrição. A contrição é aquele arrependimento perfeitíssimo. A contrição é uma tristeza absolutamente profunda, absolutamente gigantesca por haver ofendido a Deus. Um coração que chega ao ponto de uma contrição perfeita
ele não está mais preocupado com o castigo, com a reprovação moral, com a vergonha ou com a desonra do pecado. Ele tem um nível de intimidade tão grande com Deus, tão forte com Deus, que a única tristeza desse coração é o fato de ter ofendido a Deus. Nada mais importa para o coração contrito, senão aquele profundo senso de que agrediu a Deus, de que entristeceu a Deus e de que você foi indigno com Deus. Obviamente, chegar a um ato de contrição perfeita, uma contrição perfeitíssima, é dificílimo. Talvez na história da igreja, alguns poucos santos conseguiram chegar nessa condição tão perfeita de arrependimento. Então, no máximo, o que nós conseguimos é um arrependimento imperfeito. É um arrependimento movido pelo nosso sentimento moral, pela nossa vergonha diante do próximo, pela nossa vergonha diante dos integrantes da igreja, diante do sacerdote, pelo medo do castigo de Deus, não é? Pelos escrúpulos da nossa alma. Essa contrição imperfeita, que o catecismo chama de atrição, ela já é algo fantástico. Graças a Deus que nós temos essa percepção de que pecamos e temos vergonha do pecado e temos medo do inferno em razão do pecado. E temos um certo temor que os nossos pecados sejam tornados públicos. Essa atrição ou contrição imperfeita já é uma obra do Espírito Santo, mas ela não é suficiente para perdoar os pecados. A contrição perfeita é aquela que São Pedro chega quando ele nega Cristo 3 vezes. E Cristo, já preso, já torturado, já agredido, se volta e olha para Pedro. E ele sai dali e chora amargamente da sua profunda indignidade. Mas poucos chegarão a essa contrição perfeita. Então, a igreja nos oferece o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação vem completar a nossa atrição, a nossa contrição imperfeita. Por isso, nós devemos sempre nos confessar. Pois bem, quem é o ministro competente? Quem é o ministro que tem o poder de dispensar o sacramento da confissão, vindo em atendimento à nossa atrição, à nossa contrição imperfeita, para assim obtermos o perdão? Nós verificamos no Evangelho de São João, capítulo 20, versos 22 e 23, que o nosso Senhor, ao instituir o sacramento da reconciliação, ele instituiu esse sacramento diante dos apóstolos, isto é, aqueles 12 que ele escolheu. Naquele momento não estava mais ali o Judas Iscariotes. Então, são os apóstolos e, portanto, os sucessores dos apóstolos, os bispos, que têm a competência para instituir, para dispensar, o sacramento da reconciliação. Algum tempo depois, por orientação do Espírito Santo, nós vemos isso nas cartas de São Paulo, principalmente nas 2 cartas de Timóteo, a Timóteo e na carta a Tito, que os apóstolos instituíram os presbíteros como seus auxiliares. Os presbíteros são aqueles que hoje nós chamamos de padres. Os apóstolos são os bispos, são sucedidos ou foram sucedidos pelos bispos. Portanto, a competência original é do bispo, e os presbíteros que estão em comunhão com aquele bispo dentro daquela diocese que recebe a licença do bispo, né? A ordem do bispo, podem então administrar o sacramento da reconciliação, né? Somente esses. O diácono, por exemplo, seja ele transitório, seja ele permanente, o diácono não tem a prerrogativa de ouvir confissão e de aplicar a reconciliação, o sacramento da reconciliação. Pois bem,
Como devemos confessar? Por óbvio, a primeira medida é buscar um sacerdote, não é? Podendo ser ele o bispo da sua diocese, podendo ser ele um bispo auxiliar da sua diocese, podendo ser ele um padre que recebeu, não é, a ordem do bispo, um padre daquela diocese. Então, você tem de buscar o sacerdote, que é o ministro competente para a dispensa desse sacramento. Antes de buscar ou antes de confessar, você deve ter feito um exame de consciência. Você deve ter consciência de todos os pecados cometidos, não é? Quais foram os pecados, quantas vezes você cometeu e ainda as circunstâncias que agravam ou que amenizam aquele pecado, o cometimento daquele pecado. Né? Isso se faz por meio de um exame de consciência. E o que é um exame de consciência? É a comparação entre a sua conduta e os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Então você toma o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Em que momento eu deixei de amar a Deus? E assim você vai, não é, fazendo esse exame de consciência, né, em relação a todos os 10 mandamentos da igreja, em relação aos 10 mandamentos, da lei de Deus e aos 5 mandamentos da Igreja Católica. Existe na internet, em vários sites, em vários apostolados, pequenos guias, né, já prontos de exame de consciência, que nos ajudam e são muito úteis para a gente fazer um bom exame de consciência e, consequentemente, uma boa confissão. Né? Você pode buscar isso na internet, um manual desse de exame de consciência. Pois bem, uma vez procurando um sacerdote, tendo feito o exame de consciência, você deve, não é, confessar os seus pecados. A confissão envolve descrever os pecados graves, né? O conceito de pecado grave foi tratado no vídeo anterior. Você deve dizer quantas vezes você cometeu esse pecado e você deve dizer quais foram as circunstâncias. Né? Por exemplo, o sujeito cometeu o pecado de desonrar os pais. Isso aconteceu por 3 vezes. Então ele deve dizer, por 3 vezes desde a minha última confissão, eu desonrei os meus pais, violei o mandamento. Não é? E ele deve dizer também as circunstâncias. Eu vou dar um exemplo de circunstâncias aqui, de uma situação grave. Imagine que um rapaz, um homem, chegue ao padre e diga que ele violou o 6º mandamento. Não é? Ele cometeu o pecado contra a castidade na forma de uma relação sexual indevida. Isso é um pecado grave, tem de ser confessado para a obtenção do perdão. Muito bem. Vamos imaginar que essa pessoa tenha feito um ato sexual com outra pessoa do mesmo sexo. Continua sendo um pecado grave. Mas a circunstância de se praticar um ato sexual indevido e este ato ser com pessoa do mesmo sexo agrava o pecado cometido. Então ele deve confessar o pecado e a circunstância que agrava esse pecado. Não é preciso detalhar, não é preciso descrever minuciosamente o pecado. Basta dizer o nome do pecado e a respectiva circunstância, se houver. Todos os pecados graves devem ser confessados. Agora, é possível que a pessoa tenha feito a última confissão há muito tempo. Algumas pessoas levam meses, infelizmente até anos, sem se confessar. E aí ele não vai conseguir se lembrar humanamente de todos os pecados, do número de pecados e das circunstâncias. Nesse caso, ele deve informar ao sacerdote o grande lapso temporal, porque aí o próprio sacerdote vai ajudá-lo numa boa confissão. Quanto à questão do pecado venial, os pecados veniais não precisam ser confessados, porque o seu perdão, a absolvição do pecado venial acontece pela participação na missa e pelas obras de caridade. Então,
você não precisa confessar os pecados veniais, apenas os pecados mortais. No entanto, se você quiser confessar os pecados veniais, não é? Faz muito bem em confessar esses pecados, porque isso vai lhe ajudar a se tornar mais, vamos dizer, mais forte, não é? Mais capaz de resistir aos pecados, mesmo os pecados mortais. Então, você não é obrigado a confessar os pecados veniais, mas você pode fazê-lo, isso vai lhe fazer muito bem. Pois bem, além de contar os pecados, o número de vezes e as circunstâncias, é óbvio que você deve estar arrependido, você deve estar entristecido, você deve estar mesmo disposto a não mais pecar. Você deve estar entristecido pelo fato de ter rompido o seu vínculo com Deus. E se você tiver dificuldade de se arrepender, reze e peça a Deus a graça do arrependimento, para que Deus te ajude a se arrepender. Se você tiver dificuldade de se arrepender, ou se você perceber que você não está arrependido, diga isso ao sacerdote. Não é? Ele vai te ajudar à compreensão e a uma boa confissão. E não basta também estar arrependido. Naquele momento, você deve estar com o coração desapegado do pecado. Com outras palavras, você deve estar disposto a se emendar, a se esforçar e, com o auxílio da graça de Deus, não mais pecar. Ainda que você venha a pecar no dia seguinte, mas naquele momento da confissão, o propósito firme e verdadeiro deve ser o de não mais pecar. E aí, uma vez ouvida a fórmula da absolvição, uma vez recebida com humildade a absolvição por parte do sacerdote, você deve cumprir a penitência que ele estabelecer. Essa penitência pode ser uma restrição de alguma coisa, pode ser uma obrigação de realizar uma oração, pode ser um ato de misericórdia, pode ser um ato, não é, de beneficência, enfim, seja qual for a penitência que o padre lhe passar, você deve realizar ou cumprir fielmente essa penitência, não é? Porque nós sabemos e tratamos isso no vídeo anterior, que o pecado tem duas consequências. Ele traz uma pena eterna, que é perdoada pela absolvição, e ele traz uma pena temporal, uma desordem no mundo, não é? Que é perdoado somente por meio da penitência, só é reparado pela penitência, pelas obras de piedade, não é? Pelas obras de caridade. Pois bem, essa é basicamente a forma como você deve se confessar. Vista então essa primeira parte específica do sacramento da reconciliação, nós viremos agora com um novo vídeo, onde falaremos dos incidentes e mais alguns elementos relacionados a esse importante sacramento. Fique com Deus e volte, nos acompanhe no próximo vídeo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.